Guia completo de como escolher um instrumento. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Aqui que fala novamente Luthier William Vasconcelos. Pessoal, eu resolvi fazer uma série. Inicialmente serão 3 vídeos seguidos. Então a gente vai ter um agora, na próxima e na próxima segunda. Vai ser 3 seguidos. Só que eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que quem assista e não se inscreva para a gente alcançar a nossa meta aí de chegar em 10 mil inscritos ainda em 2023. Deixa o like, dá essa força. Comenta o que você achou, tire suas dúvidas aqui no comentário. O pessoal sabe, independente do tamanho que um dia chegar esse canal, na medida do possível, sempre vou estar respondendo as suas perguntas, respondendo no comentário aí do pessoal. Mas o que eu preciso de vocês hoje, pessoal? Compartilha. Manda para aquele amigo, manda para aquela escola de música, manda para a loja. É muito importante que é um vídeo, é um guia, é um material bem completo. Vai ser, eu já vou avisar para vocês, vai ser um vídeo mais longo, não vai ser vídeo de 10, 12 minutos não, vai ser um vídeo bem mais longo. Só que eu preciso da ajuda de vocês. Eu estou fazendo isso para ajudar vocês. Primeira ajuda é fazer o que vocês já estão acostumados, como eu disse. E principalmente, gente, se vocês querem me ajudar, o pessoal gosta aí do canal, você aprende, o que eu peço para vocês? Toda vez que você vier assistir um vídeo meu ou de qualquer pessoa, você quer dar uma força? Assista até o final, do começo até o fim. Não saia do vídeo. A retenção, você ficar no vídeo, isso é muito importante para a plataforma mandar esses vídeos para outra pessoa. Então quando você entra aqui no meu vídeo, mesmo que às vezes não dá para você assistir na hora, deixa ali rolando até o final. Não saia do vídeo, principalmente esse que é um guia completo. Pessoal, vamos dividir esse guia aqui de como escolher o instrumento em 3 vídeos e os 3 muito importantes. Eu já fiz alguns anos atrás, alguns vídeos atrás, pontual, falando de timbre, falando de som, falando de problemas. Eu já fiz. Só que agora aqui é o passo a passo. Nesse primeiro vídeo aqui, que é um vídeo um pouco maior, a gente vai falar tudo que você tem que observar estruturalmente, tudo que nossos olhos conseguem ver. Nesse vídeo a gente não vai considerar ainda o som, mas tudo que você pode pegar o instrumento na mão ou por foto, enfim, ver e analisar se vale ou não vale a pena. O que você tem que ficar de olho. No segundo vídeo a gente vai falar só sobre som. O que você tem que analisar? Timbre, volume, projeção, resposta assim por diante. Vamos deixar para aquele vídeo, o segundo, a próxima segunda. E o terceiro, não menos importante, esse talvez não seja tão longo, a gente vai citar aqui os problemas para você fugir. Então, por exemplo, não é porque teve um restauro num instrumento, esse vídeo é para violino, é para violoncelo, é para viola, até para o pessoal do contrabaixo. Não é porque teve um restauro que o instrumento está perdido, você tem que fugir dele. Não necessariamente. Tem um retoquezinho, um restaurozinho numa pontinha. Pessoal, pode comprar o violino, viola, violoncelo, não tem problema. Pode pegar. Agora, tem problemas que é melhor você fugir. Então, nesse terceiro vídeo, a gente já falou os problemas para você fugir. Então, o primeiro vídeo vamos falar sobre tudo que os nossos olhos podem ver estruturalmente. O segundo vídeo sobre som, muito importante também. E o terceiro, não menos importante, aqueles problemas que você deve evitar. Então tem algumas trincas no instrumento que não tem problema, mas tem algumas que é bom evitar, porque ele já não vai render igual. É perdido? A gente deixa para falar no vídeo lá. Eu vou citar aqui agora, pessoal, vai aparecer aqui do lado de vocês, ou nesse lado, uma lista, todos os tópicos. Se der eu divido o vídeo em partes, né? Mas eu vou citar todos os tópicos aqui desse vídeo. O que a gente vai abordar? Vamos falar um pouco do braço sobre o caracol da voluta, a caixa de cravelha, o braço em si. Sobre o tampo, sobre trincas, deformações, bordas, junção. Sobre o fundo, também mais ou menos igual que a gente vai falar sobre o tampo, as mesmas observações. Sobre as faixas laterais, deformações, trincas, quebrados, vamos falar um pouco sobre isso. Vamos falar um pouquinho também sobre originalidade. Vamos falar um pouco sobre acessórios que você tem que já dar uma olhada, porque isso vai entrar no custo para você. Então, um pouquinho, falar, claro, tem vídeo mais completo sobre cada item. Vamos falar um pouquinho sobre os problemas do cavalete, o cuidado que você tem que ter, dar uma olhadinha, né? Falar um pouquinho sobre a alma, pestanas, cravelha, estandarte rabicho, espelho, microafinador, queixeira e espalheira,
Vamos falar um pouquinho também sobre o verniz. Então, tudo que nossos olhos conseguem ver, tudo que é estruturalmente pegável, digamos assim. E depois a gente entra no questão de som, que é para um outro vídeo. Pessoal, antes de começar esse guia bem completo, seguindo passo a passo em cada um desses detalhes que a gente tem que observar, coisa muito importante que eu quero trazer aqui para vocês é antes de qualquer análise de mistura de som de problema, qualquer coisa. Se você está contente, 2 pontos muito importantes, presta atenção nisso. Se você está contente com o instrumento e ele te atende, ponto final, pessoal. Não importa se ele é original, se ele é francês, se ele é italiano, se ele é brasileiro, se ele é alemão, não importa. Você gosta, ele te atende, isso é o mais importante. Não importa se é o instrumento mais caro do mundo ou o mais barato. Você gosta dele, ele está atendendo naquilo que você precisa, fechou. Não importa se ele é rosa, se ele é verde, se ele é roxo, modelo, não importa nada. O mais importante, além de tudo isso que a gente já fala aqui, é você estar satisfeito com o que você tem. É estar te atendendo. E o segundo ponto, claro, aqui é um guia para ajudar todo mundo. A ideia do canal é ajudar vocês. É a gente ter uma comunicação, trocar uma ideia e eu poder, com a experiência que eu tenho, ajudar vocês nessa escolha do instrumento. Não é para você comprar do Ilha, não estou fazendo propaganda de outro luthier ou de uma loja, não é isso. É independente como você for comprar. E claro, o dinheiro, as suas condições, é sua, a vida é sua. Você pode pegar o instrumento seguindo o que eu falar aqui, ou você pode pegar o instrumento totalmente quebrado porque você gostou. Não importa, eu sei, o dinheiro é seu, compre. O pessoal sempre vai falar: mas o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Gente, é isso aí mesmo, você está totalmente certo. Faz o que você quiser. Aqui, o mais importante é ajudar quem quer uma ajuda, quem quer aprender algo a mais. Então, muito importante, presta atenção nesse vídeo e vamos começar, porque ele é um pouco mais longo, hein? Começar com o braço, 3 pontos mais importantes do braço. O primeiro dele, o caracol da voluta. Vai aparecendo imagens aí e a gente vai falando um pouco. Pessoal, depois vocês voltam no vídeo nas partes que mais interessam. Então, esse vídeo é para vocês ter salvo ele. Salva no favoritos, acessem sempre quando vocês quiserem. Você, por exemplo, está comprando um instrumento e viu que tem um probleminha no braço, volta nesse vídeo, na parte que eu vou falar, e aí você faz uma comparação, o que eu falei. Eu não sou o dono da razão, é só uma ajuda, tá bom, pessoal? Primeiro, o caracol da voluta. Essa parte é uma parte mais totalmente estética. Tanto que existem uns violinos elétricos, fibra de carbono, tudo, que não existe essa parte do caracol. Então aqui é mais algo estético. E aí vai muito pessoal. Se está quebrado, por exemplo, o olhinho ali da voluta, a ponta, e o instrumento está soando bem, está tudo bem, o pessoal pega, não tem problema. Se isso te incomoda, então não pega. Mas é algo que eu tenho que falar aqui, que é algo mais estético. Não vai ter uma interferência direto no rendimento do instrumento e não vai dar um problema do tipo, vai quebrar no futuro. Um pedacinho quebrado ali do caracol, não, é algo mais estético. Se ele é largo, se ele é pequenininho, se ele é fechado, também, isso é muito característica do autor e aí vai de você gostar ou não. A caixa de cravelha, gente, essa aqui é uma área que, diferente do caracol, sim, sofre muito dano com o tempo. Eu não estou falando das cravelhas ainda, a gente chega lá nesse vídeo. Eu estou falando da caixa de cravelha, que é aquela parede, as duas onde vai as cravelhas, vocês estão vendo foto, e a de trás, tudo isso, esse U, né, essa região que faz o U entre as paredes, isso é a região da caixa de cravelhas. É uma caixinha onde guarda as cravelhas. Aí é muito comum dar dano, sim. Primeiro dano que acontece com o passar do tempo. A madeira, gente, a gente fala que é um material vivo. O que quer dizer com isso? Ela murcha, ela retrai, ela dilata. Ela não é um material estável, totalmente estável. Não é. Então muita gente, às vezes, que está começando não entende. Ô William, pelo amor de Deus, meu instrumento não para afinado. Aí eu vou ver o que está acontecendo. A madeira dilatou um pouco, a cravelha tem que empurrar um pouquinho mais para dentro. Acontece. Então, às vezes acontece em muitos instrumentos, cravelha cada vez mais para dentro. Esse furo vai abrindo, vai se desgastando. Então, o restauro mais comum aí é o embuchamento. O que é o embuchamento? Tampar esses furos, fazer novamente o furo, por ele estar muito aberto ou por ele estar desalinhado, algum problema do tipo.
Se tiver bem feito o embuchamento, pessoal, pode pegar que isso não tem problema, tá? O que às vezes acontece aqui, mas aí a gente vai falar nos vídeos de problemas piores aqui, é o que? Trinca de fora a fora. Então é muito comum na primeira ou na última craveira, depende da sequência que você está falando, mas a craveira que é mais perto do caracol. No caso do violino, da corda Lá, da viola, do violoncelo, na corda Ré, aquela craveira que é mais perto. É muito comum ali gerar uma trinca que sobe. Ali tem que consertar essa trinca. Não é algo que você perdeu o instrumento. Não é isso. Mas ali tem que ser colado, tem que pôr um reforço se for o caso, tem que fazer um embuchamento se for o caso, tem que ser analisado por um luthier. Não tem como você olhar e falar, aqui preciso de tal. É difícil, porque tem que ser um profissional a analisar. Mas é aqui sim, muito comum ter trincas entre os furinhos, entre os buraquinhos onde vai a craveira, falando de uma forma bem popular para vocês entenderem, os espaços que vai, é comum ter trincas ali. Ter trinca, perdi o instrumento? Não, calma. Faz o embuchamento, tem um restauro, tem solução, mas é muito comum. O que evita isso? Até comentar um pouquinho. Aquelas trincas muito grandes que dá a volta na caixa de craveira. Cuidado, porque essa aí você pode até perder. Bem restaurado, pode pegar, tá? O próximo aí, o braço. Gente, isso aqui é um problema? Não é um problema, mas muda muito e não deveria. Para começar, o braço de um instrumento, violino, viola, violoncelo, tudo que eu estou falando aqui, às vezes eu posso falar violino, pessoal, mas é para todos os instrumentos. Deveria ser padrão, claro, devido a cada instrumento. Óbvio que o do violoncelo é maior que o violino, todo mundo já sabe. Mas o tamanho do braço, tirando cravelha, caixa de cabelo, braço mesmo, onde vai o seu dedão ali, isso não deveria mudar, nem curva, nem tamanho, deveria ser tudo igual, vamos falar a verdade? Para que assim, o músico que for trocar de instrumento não sinta diferença, não sinta uma dificuldade ao fazer essa mudança. Mas sim, existe pequenas diferenças de autor para autor e assim por diante. Aqui é muito gosto. Tem gente que gosta de um braço bem espesso, um braço grosso, um braço grande. Tem gente que gosta de um braço mais fininho, um braço um pouco maior. E aí, gente, é difícil eu vir aqui e falar assim, pessoal, exige um braço mais fino. Tem gente que não gosta disso. E tá tudo bem, tudo é gosto aqui. Existe sim um padrão, um formato e assim por diante. Aqui pode acontecer probleminhas como empenamento. O que é empenamento? A madeira entortar. E aí, como que eu sei o que é empenamento? Geralmente quando o braço empena mesmo, o espelho tende a descolar. Ele abre ou no meio ou nas pontas do espelho, acaba descolando, depende de como é o empenamento desse braço. O que acontece, pessoal? Às vezes a madeira é linda, a madeira é de muita qualidade, só que ela tende a empenar. Como ela nasceu na árvore. A culpa não é do luthier ou do músico. Às vezes a madeira tende a empenar. A gente vê muito isso em porta, em mesa, que o pessoal arruma, passa anos e ela empena de novo, sozinha. Porque a madeira às vezes nasceu assim torta e a tendência dela é sempre a puxar. Então assim, nesses casos tem que ser feito, por exemplo, o inesto, que é a substituição do braço sem mexer na voluta, sem mexer caixa de craveira e voluta. Já falei sobre o inesto, mas vou pôr uma fotinha para vocês. Super comum, instrumentos originais que estão desses históricos que estão sendo usados hoje, vou falar que 99% foi feito inesto, porque era feito barroco, era outra montagem, assim por diante, para modernizar, aumentar o espelho, mudar o ângulo do braço, foi feito inesto. É comum, gente, o inesto não é um problema, o problema é que estava antes, o inesto não é problema, bem feito, não tem problema, mas o braço muito fino, o braço quebrou, o braço empenou, alguns problemas assim, tem que ser feito o inesto. Então aqui a gente falou um pouco do braço, caixa ali, caracol, mais estético, caixa de craveira, pode gerar algumas trincas e aí você tem que conversar com um profissional que você tenha confiança para te indicar se fuja ou se a trinca não vai ter um problema ou o restauro está bem feito. E o braço é difícil falar, pega um braço fino ou um braço grosso, é muito complicado, é muito teste. Essa região pode dar problema sim em toda essa região, só que você não perde o instrumento. A caixa do instrumento com certeza é mais importante do que o próprio braço. Com o inesto, uma substituição desse braço, você resolve esse problema, você não perde o instrumento. Então, por exemplo, se a gente pegar um instrumento desses caríssimos e der um problema no braço, tiver que fazer um inesto, ele não vai perder o valor. Claro, um trabalho bem feito, ele não perde valor, porque você está mantendo a caixa do instrumento intacta.
Pessoal, tô dando uma geral aqui, vai gerar dúvidas, eu sei disso, por isso que tem a aba de comentários, vocês têm meu site, tem na descrição, tem Instagram, aí vocês entram em contato e perguntam, tá? Não dá para eu fazer uma lista aqui de perguntas, até porque eu não sei o que vocês vão me perguntar. A gente vai entrar, talvez, eu acho que é a área que mais sofre no instrumento, que é o tampo. William, por que ela sofre? Primeiro, é de abeto, mesmo que for uma madeira nacional. Mas vamos pôr o abeto. Abeto é uma madeira mole, é uma madeira muito flexível. E aí é tudo onde a pressão está. Tá aí o cavalete, tá a pressão da corda, a alma tá empurrando, tá. Toda a pressão está no tampo. E ainda para piorar, ele é de uma madeira mole. Ah, William, mas por que não faz madeira dura? Porque o tampo tem que ter algumas características. Tem que ser flexível, ele tem que ser uma fibra de fora a fora, enfim, tem várias características por que a gente usa o abeto. Mas, por exemplo, não dá para fazer uma madeira dura aí pelo trabalho que ele tem que ser feito, pelo como o tampo deve funcionar. Não pode ser uma madeira dura. Então, o tampo é uma região que sofre demais. Talvez é a região, na minha opinião, que mais sofre dentro de um instrumento. Bom, deformações. O que é deformações? Afundado, lombadas, né? Para cima, para baixo, assim por diante. Aí tem alguns que é irrelevante, que tipo, tá tudo bem, e aí tem que se analisar. Primeiro, às vezes a madeira do tampo ela é muito mole, ou ela foi feita muito fina, e você gosta do instrumento, tudo bem. Mas às vezes ela tem um problema ali de ser uma madeira de baixa densidade, ela ser muito flexível, muito molinha. E às vezes marca a região da alma fica levemente saltada. Aí calma, o pessoal já, ai meu Deus, às vezes a gente vai analisar, não quebrou, não trincou, não fez nada, ele só deu uma leve deformação porque a madeira era um pouco mais mole. A madeira da alma é mais dura, empurrou ou ainda, numa foto que vai aparecer para vocês, abaixa a região do cavalete, abaixa a região da F. E aí tem que se analisar. Ah, mas tem que fazer um restauro ali para igualar, para acertar? Em alguns casos sim, em alguns casos não. Não é um problema se tiver uma leve ondulação, não é um problema gravíssimo. O que pode acontecer é trincas, quebrados, problemas maiores. E aí, eu vou falar um pouco naquele outro vídeo de os problemas que vocês têm que fugir. Trinca é muito comum, tá? Vai aparecer uma foto aí para vocês. Trinca, quebrados, né? Rachadura, como vocês queiram chamar aí, tá? A gente bate o instrumento, ele cai no chão, acontece. E já vi muito acontecendo de dilatação e retração, que é essa mudança de temperatura e clima, muito forte, exagerado para aquela madeira, e ela trinca, ela quebra sozinha. Eu já vi muito acontecendo no instrumento com madeira nacional, acontece muito, e mesmo importado eu já vi. De ela abrir um trinco, não, o músico fala, William, não aconteceu nada, ele abriu esse trinco aqui. É uma forte retração, uma forte dilatação ali da madeira que houve por causa do tempo. Mas como evitar isso? Eu posso falar, põe num estojo próprio, cuidado com a mudança de tempo, mas pode acontecer. Não, é isso que esse pessoal tem que entender, né? Seria bom se tivesse um instrumento que fosse, não precisa nunca de manutenção. O pessoal tem às vezes essa noção, quem está começando. Comprei, nunca mais vou mexer, que bom que fosse isso, né? Instrumentos de corda são muito suscetíveis a restauro, a manutenção. Tem que ser feito de tempos em tempos. Quanto tempo? Aí depende do uso, muitas coisas. Bom, as trincas. Então, deformações, essas ondulações pode acontecer um afundamento na área do cavalete, elevação na área da alma, afundamento da F. Aí tem que analisar. Em geral, isso não é um problema do tipo foge, mas às vezes tem um muito grave e aí tem que analisar. Trincas. Bom, trincas, eu vou falar um pouco mais lá, mas as trincas principais problemáticas são aquelas trincas na região do cavalete, trinca na região da alma. Essas trincas, essa daí tem que dar uma fugida, mas depois eu falo mais lá na região, lá no vídeo sobre isso. Mas trinca é uma coisa comum, principalmente no tampo, por ser uma madeira mole. Até por isso que existe o filete acaba sendo uma cinta protetora de leves pancadas, uma pancada muito forte vai quebrar tudo, não tem jeito. Esses problemas que a gente está citando aqui, até esqueci de falar isso anteriormente, mas é até um pouco óbvio, né? Deformação, problema geral no braço, aqui trinca, isso é muito mais comum, muito, em instrumento antigo. O
instrumento antigo ele já passou por muitas deformações desse tipo que eu falei, dilatar, retrair por causa do tempo, que ele já passou por muitas temperaturas, muito uso, obviamente, muitos danos de pancada, de cair no chão, esses tipos de coisa. Então o instrumento antigo é muito mais comum do instrumento novo. O instrumento novo não vai acontecer? Pode acontecer. Então o tampo aqui, quando você olhar o tampo, veja se tem trinca. Por exemplo, que eu ia falar para você, trinca perto da borda, né, quando está quase saindo, perto do filete ali. Geralmente essas trinquinhas de ponta, de borda, de pontinha de F, geralmente isso aí não tem dano nenhum ao instrumento sério. Sendo feito um bom restauro de colagem, de reforço assim por diante, geralmente isso não tem problema nenhum. Trincas mais perto do centro do tampo, essas são um pouco mais complicadas. Bom, bordas, quem nunca, né, ainda está começando, pode pegar o violino, violoncelo e viola, diferentemente, por exemplo, dos instrumentos de dedilhado, violão, guitarra, a gente tem uma borda saltando para fora. Tanto no tampo no fundo, a gente tem uma borda externa, vocês podem ver. Essa borda, ela ajuda muito na região da colagem, isso é verdade, mas acaba sendo uma proteção. Então, se a gente pega os instrumentos antigos, principalmente, a gente vai ver que por mais que ele esteja muito conservado, a gente vai ver geralmente que a borda está detonada. A borda é onde vai mais receber pancada, né, sofrer avarias, é na região da borda, principalmente o tampo que é mole. Geralmente, quando quebra um pedacinho da borda, não é um dano sério. É um dano, às vezes, simples de resolver, em geral. E não é um dano sério, pessoal. Não é um dano que você fala, nossa, quebrou a borda, corre do violino. Não. Borda é uma região que vibra menos, uma região que está mais afastada ali da região do centro do instrumento, onde tem aquela vibração intensa. Então, bordas é muito comum acontecer de ter restauro, de precisar de restauro, quebrar uma pontinha, quebrar uma borda, até chegar ali à região do filete. Muito comum em instrumentos antigos. É grave? Em geral, não. Na região da borda ele não é grave. Então, eu estou passando, pessoal, o que vocês têm que olhar. Está passando foto, o que você tem que pegar e olhar. Informação, trincas, bordas. E aí é muito pessoal, pessoal. Nossa, se tiver uma borda quebrada, eu não pego o instrumento de jeito nenhum, eu não quero com nada. Tá tudo certo. Mas eu também não posso vir aqui e falar, ó, pessoal, trinca na borda, joga fora o instrumento com uma porcaria. Não, também não posso fazer isso, tá? Bom, junção. Vou tentar pôr uma foto para vocês entenderem. O tampo, né, o tampo do violino, viola, violoncelo, ele é feito de abeto. Abeto é uma conífera, vamos aprofundando. É um tipo de árvore que, como os pinheiros, são os pinheiros, elas não são umas árvores extremamente largas. Tem um pouquinho mais perto de frondosas, de outras árvores, elas não são largas. Então, em geral, pelo tipo de corte radial, se faz uma junção. São duas peças, se junta, vai ter foto aí para vocês. E aí, a partir daí, se esculpe o tampo do instrumento. Então, às vezes, com o passar do tempo, ou não foi muito bem feito, ou por algum motivo, abre a junção. Abriu a junção, pessoal, junção aberta tem que corrigir. Isso é grave. Às vezes não é tão grave para resolver, às vezes é colar para um reforço, está resolvido. Não é grave nesse sentido perder o instrumento, é grave se você deixar aberto. Deixar aberto uma junção, isso é grave. Grave do tipo, ela pode abrir de fora a fora, ela pode aumentar. E com certeza você perde rendimento no instrumento, porque tem uma abertura, acaba, que a gente fala, saindo vibração. E agora falando um pouco do fundo, é as mesmas coisas do tampo, só que o fundo é uma madeira geralmente mais dura. Então bordas, trincas, junção, se for bipartido não for fundo inteiro não tem junção. Deformação é muito menor. É muito acostumado a gente a pegar instrumentos que a gente pega antigo, o tampo está detonado, o tampo está tudo machucado. A gente vira, o fundo está novo. O fundo, assim, comparando, está inteiro. Porque o fundo, ele recebe menos pressão, ele está guardadinho aqui, ó, atrás. No violoncelo, o seu corpo está protegendo. Então, o fundo, em geral, sofre muito menos avarias, problemas, do que o tampo. No fundo, você vai avaliar tudo isso, deformação, trinca, borda, mas já vou te avisando, o fundo é menos, bem menos, porque ele é duro. Próximo item da nossa lista, faixas laterais, ou só laterais, ribs em inglês, né? Costelas em inglês, que é a região lateral do seu instrumento. Bom, aqui também, como a borda, como está, né, nessa região lateral, é muito comum sofrer danos.
Então a região central do tampo, a região central do fundo é mais protegida, você protege mais. Bordas e as faixas que a gente está falando agora é uma região muito comum de receber danos, pancadas e assim por diante. E também, por exemplo, em violoncelo, em contrabaixo, como ela é muito larga, é muito comum, já vi muitas vezes acontecer, de aparecer trincas sozinhos. Justamente porque eu falei, dilata, retrai, a madeira mexe com mudanças de temperaturas. E é fino, pessoal. Em violoncelo a gente está falando de 1,5 milímetros, 1,6 que seja. Violino 1,2, às vezes menos. É muito fino. Ah, William, então faz grosso. Aí a gente tem vários problemas, instrumento muito pesado, instrumento que você acaba segurando vibração. Não dá para ficar mudando medições assim, né, só para garantir. Então, em geral, mesmo até de contrabaixo, a gente pensar pelo tamanho do instrumento, que seja 2, 2,2, é fino. É muito comum ter os problemas similares ao tampo e fundo. Deformações, muito comum. Eu já vi instrumentos que acabou de ser feito, eu confesso, eu já fiz um instrumento que aconteceu isso. É culpa minha? Talvez, de certa forma. Eu acabei usando e eu não sabia também, mas faz parte. Eu acabei usando uma madeira, na época, que ela estava um pouco verde, ela não tinha um tempo necessário de corte. Eu fiz o instrumento, beleza, até hoje está soando bem, então. Só que ele deu uma leve violoncelo, né, faixa larga. Ele deu um leve ondulado, você passa a mão na faixa, não é da Ellie nem da Marina, se estiver vendo esse vídeo, não é um outro violoncelo que eu fiz mais simples. Você passa a mão na faixa, você sente ondulações, porque a madeira estava um pouco verde, pouco tempo de corte. Eu fiz esse instrumento, ela deformou um pouquinho. E tá usando o instrumento, tá ótimo, tá? O instrumento tá funcionando bem. Só que é uma deformação. Tem gente que para isso é algo gravíssimo e quer fugir disso. Violino e viola é pouco mais difícil as deformações, porque é pequeno, né? É uma área bem restrita. O que acontece às vezes é descolamento dos blocos. Então nos instrumentos a gente tem 6 blocos, um em cada ponta, um onde vai o braço e um onde vai o espigão, no caso do violino e viola, o botão. É muito comum às vezes ele descolar. Com o passar do tempo, aquela cola muito antiga, né? Ele descola. É um problema muito simples. Ali se faz uma limpeza na região e faz a colagem. Em geral, dá certo. Às vezes tem que trocar um bloco, mas mesmo que troque um bloco não é um dano sério. Então se você gostou do instrumento, viu do que você gostou, ele descolou uma faixa, pessoal, fica tranquilo, tá? Não é um dano sério não. Descolamento é uma coisa super normal. Até nem falei muito isso no tampo no fundo. Descolar, né, você vê uma abertura na faixa, entre a faixa e o tampo, entre a faixa e o fundo. Gente, calma, não entre desespero não. Descolamento acontece. E é realmente isso. É feita uma limpeza na região, se necessário. Feita uma colagem, tá problema resolvido, tá? Não é um dano sério, acontece. Tem alguns conhecidos, em específico, que mora nos Estados Unidos, 1 a 2 vezes por ano vem ao Brasil, tem família aqui. Toda vez que ele vem, quase toda vez, e traz um violino que ele tem, que é um italiano legítimo, chega aqui e descola, pela grande diferença de temperatura. Até ele tem um colega lá dele nos Estados Unidos, que é luthier, que deu já para ele cola, grampo, ensinou ele a colar, ele mesmo já cola, porque ele sabe que vai chegar no Brasil e passa um tempo de escola, ele já sabe, então ele mesmo já cola. Então, essas deformações e descolagens não é um problema grave, e aí vai muito de você, às vezes, né, se incomoda muito isso ou não. E aqui é muito comum ter trincas e ter quebrados também numa pancada muito forte. Eu considero que a região das faixas é uma região menos, eu não digo nem menos importante, mas com um critério menor em relevância. O que eu quero dizer com isso? A faixa pode trocar uma faixa, você não vai perder grande valor no instrumento, é apenas uma faixa lateral. Se é uma trinca, dá para colar, pôr um reforço por dentro. Se quebrou de um jeito que não dá para fazer, troca aquela faixa, faz um verniz e não tem um sério, um grave problema. Tá? Então, em geral, a faixa do instrumento é um dano menor. Se tiver um quebradinho, se tiver que trocar uma faixa, não é um grande problema não. A gente falou de braço, dividindo nas 3 categorias. Caracol ali, o caracolzinho, que é algo mais estético. Cravelhas, que geralmente pode gerar, caixa de cravelha, perdão, pode gerar algum trinco. A gente falou ali do braço, que pode ter uma substituição do braço que a gente chama de Ineso. Também não é algo, não é algo para, ai meu Deus.
Tampo, que é regiões onde dá mais problema, deformações, trincas, e aí tem que ver onde está essa trinca, a gente vai falar um vídeo só sobre isso. Fundo, que sofre menos, e as faixas laterais. Vamos agora falar um pouquinho de cada acessório. Bom, aqui a gente falou da estrutura do instrumento em si que você tem que olhar, tudo isso você tem que olhar. Lateral, tampo, fundo e toda a questão do braço. Olhe isso ao comprar o instrumento. Quando a gente compra um instrumento, se a gente pode ir pessoalmente, muito melhor, óbvio. Se não, exija, pessoal, de quem você está comprando, peça boas fotos, vídeo demonstrando o que você achar que é necessário para você ver esse instrumento, né? Cuidado com o que você está comprando. Gente, eu vou repetir, gente. Eu não estou fazendo esse vídeo para comprar do William. Gente, não é isso, pessoal. O pessoal sabe que eu tenho uns instrumentos para vender na ateliê, tem uns que eu faço. Não é isso, eu não estou aqui para ficar... Gente, compra o instrumento do William. Não é, eu só quero ajudar vocês, tá bom? Fica bem claro isso. Bom, os acessórios, essa parte de montagem, de ajuste, ela é muito menos importante do que toda essa estrutura que a gente falou. Porque se está uma pestana ruim, você faz a substituição e é um custo baixo. Se tiver um cavalete ruim, você faz a substituição. O cavalete também estraga com o tempo, digamos assim. Corda é a mesma coisa. Mas aqui tem que se observar se você tem, às vezes, um orçamento mais limitado, né? Então, assim, procure comprar com um luthier, alguma loja, algum lugar que já está pelo menos pré-ajustado. Um cavalete um pouco melhor, com uma corda um pouco melhor e assim por diante. Bom, cavalete, né? O principal dano aí que acontece no cavalete é o empenamento. Mesma coisa que eu falei lá do braço, né? É entortar. O entortar pode ser por muitos fatores. Ou o ajuste foi feito e deixou ele muito fino, e aí ele empenou porque está muito fino. Ou ele, na hora do ajuste, não foi direcionado direito essa fibra. Ou é da madeira empenar, e aí a gente desempenha, ele empena de novo e tá tudo certo com o cavalete, e aí não tem o que fazer porque é dele. Então, empenamento, entortamento, né, tá torto, tem que trocar o cavalete, pessoal, porque ele vai acabar quebrando e se quebrar o dano é pior. Porque é muita pressão ali na corda. Vamos dizer que você deixa lá empenado, tá torto. E eu já vi muita gente usando assim e não quer trocar para não gastar, enfim, por muitos motivos. Imagina que esse cavalete quebra, ele vai dar uma pancada no seu tampo, que pode quebrar o tampo, pode gerar trinca, aí o problema é mais grave. Sabe quando dá um probleminha no carro, é só um probleminha, você vai deixando, a coisa vai aumentando, então tem que tomar cuidado. Tá empenado, entortou, geralmente, na maioria das vezes, vai ter que trocar. Às vezes a gente até tenta desempenar, a pessoa não quer gastar. Mas acontece muitas vezes, às vezes já resolveu, mas muitas vezes acontece de voltar a empenar. Então o típico empenar, viu isso, sabe que vai ter que trocar. Já sabe, na hora de comprar viu que está empenado, vai ter que trocar, não vai ter jeito. Pessoal, vale muito mais um cavalete bem ajustado do que o nível dele. O que eu quero dizer? Eu já vi muita gente, desculpa falar, teimosia. A pessoa compra um cavalete caro, a pessoa, não é o luthier. Pessoa sem informação de ajuste, sem aquele conhecimento. A pessoa compra lá um Orbit Deluxe, um Milo Stan Royal, algum desses mais caros. Ela compra, não tem ajuste nenhum, ela põe no seu instrumento e usa como tá. Grosso, alto, o pé não assenta. Gente, vale muito mais um cavalete mais simples ajustado do que um cavalete caro sem ajuste. Não adianta você querer ter o cavalete mais caro no seu instrumento se não fizer o ajuste ideal para ele. Não adianta. Eu vou falar sério agora com vocês. Eu não estou falando isso, o William está falando isso que é para ganhar dinheiro. Para com isso. Eu estou aqui para instruir vocês. Eu não estou falando isso para trazer serviço para mim. Não é isso, gente. Gente, ó, desculpa. Cansei, agora eu vou falar porque eu estou já um pouco saturado com esses comentários. O pessoal vai ficar reclamando que eu estou fazendo isso. Eu já vi muitos comentários que eu estou fazendo para vender, eu estou fazendo isso para... que eu estou reclamando de um termo porque eu tenho que respeitar o outro porque eu uso esse termo. Gente, aqui eu tento trazer uma informação para vocês direta e clara e simples. Eu não gosto de termo criado para enganar músico. Desculpa, nada contra quem usa isso. Quem usa, tudo bem, use. Só que eu não gosto. Eu não gosto, pessoal, de gente que fica usando, usufruindo da rede para só ganhar dinheiro em cima dos outros.
Eu estou aqui para ajudar vocês. Vocês querem comprar um instrumento meu, quer fazer um serviço meu? Legal. Não quer também? Pô, gente boa, tá tranquilo, tamo junto. Fica aqui comigo, acompanha, vamos trocar ideia. Gente, eu tô um pouco saturado, porque eu tô recebendo um monte de... Agora os haters tá bombando aqui no canal. De gente falando mal, assim, fala mal de mim. Não importa, pode falar o que quiser, não tô nem aí. Mas assim, eu tô aqui é para passar informação da minha vivência, da experiência que eu tenho. Não sou melhor que ninguém, não é isso. Mas eu tô cansado de gente falando, você tá fazendo isso por causa disso. Você tá falando isso por causa disso. Pessoal, desculpa, vai ficar aqui no canal para falar isso, melhor ir para outro canal. Cada um aqui é livre, tá? Fica quem quer, tá bom? Então, o cavalete empenou, vai ter que, né, obviamente trocar. Verifica se os canais do cavalete tem grafite. Já falei sobre isso, lubrificar o canal. Então tem aonde encaixa no cavalete as cordas, aquele canalzinho. Tem que estar lubrificado com grafite, porque senão o breu vai colar sua cola. Aí tende a empenar mais. O breu ele é tão grudento que a corda ali fica colado, né? Então ele tende a empenar, durar menos a corda. Tem que estar lubrificado. Posicionamento, pessoal. Não adianta eu vim falar, olha, põe o cavalete sempre na direção do cortinho da F. Eu já fiz vídeo sobre isso. Em geral vai dar certo para todo mundo. Algum instrumento é fora do padrão, é muito pequeno, é muito grande. Ou às vezes ele é até ok, só que a F está muito desproporcional em relação à sua posição. Gente, eu já fiz vídeo, vou deixar aí no card, tá? Eu já fiz vídeo sobre, né, a corda vibrante, o comprimento. Dá uma olhadinha lá que vai te ajudar, tá bom? Não vou entrar em muito detalhe aqui, senão ficar muito grande, o vídeo já está grande. Então, posicionamento, tem que estar na posição certa, também não é né? É só pôr na posição. É porque uma coisa puxa a outra, porque se ele estiver fora, a alma geralmente está também. Então tem que colocar no lugar e isso entra como custo para você. A altura, aí aqui é livre, tá? Aqui não tem errado ou certo, pessoal. Claro, não pode ter um exagero nem para menos nem para mais. Mas tem gente que gosta de um cavalete mais baixinho e tem gente que gosta de um cavalete mais alto. E tá tudo certo, cada um com o seu uso. O cavalete tem que ter curva, não pode ser aquele coisa reto, que aí você vai trocar a corda ré e lá você só consegue fazer corda dupla. Você faz corda dupla sem querer fazer corda dupla. Gente, tem que ter curva. E essa curva pode mudar um pouquinho de acordo com a curva do espelho. Também é a mesma coisa, deveria ser um padrão. Só que o pessoal acaba alterando isso um pouco. Então essas foram umas orientações, tem vídeos sobre cavalete, vários vídeos sobre cavalete, sobre cada um desses itens aqui no canal. Aí vocês confiram com mais calma se quiser, tiver dúvida. Bom, a alma, né? A alma aqui, vamos começar pelo posicionamento. O posicionamento é muito importante e pode ter pequena variação, já fiz vídeo também, vou deixar no card aí. Se não deixar, é só entrar no canal porque tem limite aí de vídeo no card, né? Dá uma olhadinha aqui no canal que eu fiz vídeo só sobre posição. Posição é muito importante e pode ter uma pequena variação de cada instrumento, tá? Tem que estar bem posicionado. Não ajuda e não adianta em nada você ter uma alma super antiga, super boa, se ela não está bem assentada, se ela não está ajustada e principalmente fora de posição. Não vai adiantar em nada você ter uma super alma, tá? Então, tamanho, né? Tamanho, isso aí é mais como luthier mesmo, mas tem que comentar. Qual o tamanho ideal para a alma? Ela ficar no instrumento sem cair, sem corda. Como assim, William? A alma com um tamanho bom, ela sem corda, ela não cai. Se dá uma pancada, pô, gente, aí também, né? Dá uma pancada, talvez caia. Mas, em geral, sem corda, segurando o instrumento, em geral a alma não cai, tá? Ela fica ali. Muito grande também, você vai quebrar o tampo fundo, vai empurrar que vai quebrar. Não muito grande também não dá. E também não pode ser curta, de você, qualquer corda que você afrouxa, ela cai. Então tem que tomar cuidado, pega o instrumento, dá uma afrouxadinha nas cordas, vê se a alma não cai. Afrouxou a corda, a alma caiu, ela tá curta. Te garanto isso, tá? Ou ela tá muito fora de posição, ela tá muito pro meio do instrumento, mas geralmente é curta. Bom, aí cordas. Gente, acho que esse é o mais básico aqui dos temas que você tem que ver. William, tem que ver corda para comprar instrumento. Gente, se você tem um orçamento limitado, tem que ver. Tem que ver. Você não gosta, pô, gostei do instrumento, mas está com uma corda que eu não gosto. Então você tem que pôr isso na balança. Evita a corda que está muito tempo no instrumento. Muito tempo. Já vi instrumentos que são bons, estão guardados há muito tempo. Muitas vezes já vi isso. E a corda está lá desde sempre. Mas a corda é uma erva pirata. Pô, o instrumento está guardado há 20 anos.
troca essas cordas. E daí que a Eva Pirata está há muito tempo, ela oxidou. Então evita as cordas muito velhas. Gente, corda não dura até estourar. Corda depois de um tempo, aí depende da marca, o modelo, começa a cair qualidade. O certo seria a troca. Bom, a pestana tem a inferior. A inferior, o que eu quero pedir para vocês? A inferior, onde vai o rabicho, só verifica se ela está colada. É basicamente isso. Se ela tiver descolou, tem que colar. Senão ela vai acabar machucando a faixa, o rabicho machuca a faixa, machuca o tampo. Tá bom? Pode gerar até uma vibração se estiver descolada. Essa da inferior. Superior também, tem que estar colada, né? E aí a superior, questão de altura, muito pessoal, claro, não pode ser por exagero. Muito baixa, vai ficar zunindo o seu instrumento, um zumbido, porque a corda fica batendo no espelho. Muito alta, acabar com o seu dedo, né? Mas tem um pouco ali de variação, não tem problema, tá? Qual é o problema? Os canais da corda. Não pode ser extremamente raso, porque ela vai cair para fora, mas principalmente que a gente vê por aí instrumentos que é mal cuidado. Ela está muito fundo, ela cria um cavo ali super fundo. Aí a corda dura menos, porque ela fica presa. A corda vibra, porque ela fica batendo na parede da pestana. Então, principalmente, verifica se está muito afundado. E a distância entre uma corda e outra ali na pestana tem que estar mais ou menos igual. Você vai ver uma pestana toda apertada, as cordas muito separadas, aquelas pestanas que a corda está quase fora do espelho, né? Já viram, eu já vi muito. Vai ter que trocar, pessoal. Põe isso no orçamento aí. Um item aqui que o pessoal fala, tanto faz, não tem uma importância sonora. Vocês têm razão. Mas, gente, se esse item tá com problema e você não cuida, você perde o braço do instrumento. E aí fica cara a coisa. Que é a cravelha. O principal problema, vocês sabem, que é a cravelha ficar sem lubrificação. A cravelha é muito lubrificada, o pessoal começa a passar um monte de coisa, fica muito mole no afinação. Aí também não, né? Mas aquela cravelha seca, dura, que fica estralando para girar. Todo mundo sabe, já passou por isso, eu tenho certeza, né? Muito dura. Gente, tem que resolver isso rápido. A lubrificação de cravelha é uma coisa barata. Agora, se você ficar deixando numa forçada que você tá ali, você quebra o braço. Eu já vi acontecendo. Quebrar a voluta inteira, quebrar o braço, tanto que a pessoa forçou para tirar a cravelha dura que ela estava e fixa. Tem situações que ela tá tão dura que aí o luthier tem que tirar. Às vezes tem casos que a gente tem que quebrar a cravelha, destruir aquela cravelha e fazer outra. Porque às vezes já vi pessoal que cola, porque ela não tá parando, o pessoal se irrita, cola. Gente, não faz isso. Pode colar a cravelha. Então cravelha é uma bobagem. Tanto faz. Mas se você deixa sem cuidar, você pode perder o braço do seu instrumento. Então cuidado com a cravelha, hein? Estandarte e rabicho. Verifica se no estandarte não tem trinca. Muito comum ter trincas, principalmente estandarte, né? Instrumento muito antigo. Aparecer trincas ali que saem na região da corda, perto do microafinador. Evita trinca, porque senão você vai perder e vai ter gasto. Estandarte. Estandarte é o seguinte, estandarte às vezes você não vai conseguir ver na hora que você está comprando, na hora que você está testando ali o instrumento. O estandarte é ele perder o nó, ou se for Kevlar, ou ele perder o atrito ali, a rosca, e ele começar a pular. Aí você vai ter que trocar, põe no custo também. Então você comprou, como que eu verifico isso, filha? Você comprou, tá tocando um tempo. O estandarte, ele estava lá no finalzinho. O estandarte começou a andar, ou você está ouvindo estralo, geralmente é o rabicho, e aí você vai ter um gasto a mais aí também. Espelho. Bom, espelho, ele geralmente não é ele é difícil de trocar. Com muito tempo, o espelho muito novo, velho, muito antigo, tem que trocar porque ele desgastou demais. Mas em geral, é uma peça que não dá tanto gasto não, tá? É uma peça que tem uma duração, considerando um espelho bom de ébano, espelhos que não são de ébano, são mais moles, geralmente dão problemas mais rápido. O espelho bom de ébano, por mais que ele dá uma empenadinha, dá uma afundada, dá para retificar, acertar ele por um custo baixo. Então, problemas no espelho assim, se não tiver quebrado, não tiver trinca você vai ver, aquele rachado, né? Se tiver, você vai ter que trocar. E aí você tem que pôr também no custo, né? Conversa com o seu luthier para ver quanto vai ficar cada peça dessa que eu tô falando para vocês. Mas se tiver uma leve afundadinha da corda, ele não está totalmente reto, geralmente é um gasto baixo. Faz uma retífica ali, mesmo se tiver que trocar, o espelho não é uma coisa caríssima não. Microafinador, também eu acho que é outra peça assim, não vou falar que é bobagem,
mas é irrelevante. Se estiver muito duro, troca, gente. Microafinadores paga 30, 40 reais. Perto do custo de um instrumento, que pode ser muito alto, gente, baratinho, né? Então, microafinador estiver duro, acho que isso não tem tanta relevância na hora da compra. Se estiver te incomodando, se estiver duro e você não gosta, pessoal, já troca, não fica sofrendo. Não sofra com o microafinador, pessoal, vai deixando, fica sofrendo lá. Aí entra, William, sem ou com, aquele papo de sempre, né? Vai muito do seu uso, tem gente que gosta de ficar sem, tem gente que gosta de usar e tá tudo bem. E por último aqui, menos importante também, espalheira e queixeira, né? Espalheira eu considero que é uma peça à parte. Eu não considero parte do instrumento espalheira, tanto que é uma peça que você coloca e tira, né? E também não tem certo, usa com ou sem, você faz a sua escolha. Queixeira, tem que verificar a mesma coisa, você não tem um trinco quebrado, que isso vai te gerar um custo na troca. Queixeira, o problema é muito velho, começar a oxidar a ferragem ali. Tá laranja, oxidou, tem que trocar, gente, vai ficar encostando no negócio enferrujado, você pode ter um problema de pele ali. Então troque isso, tá? Verifica. Essa parte dos acessórios que eu falei é a parte menos grave, se tiver problema é fácil e mais barato de resolver. A parte estrutural é mais importante. Agora no verniz, pessoal. Bom, verniz também é uma coisa muito pessoal e que eu defendo sempre, não faça troca de verniz. Não faça troca de verniz, pessoal. Nada contra quem gosta de fazer troca de verniz. É muito opcional, dinheiro e instrumento é seu, né? Fique à vontade, né? Não estou aqui para colocar na cruz, tacar pedra em alguém que faça troca de verniz. Não é isso, tanto músico quanto profissional. Mas em instrumento antigo, instrumento de valor, gente, evita. Eu já vi, com situação de dar dó, de aqui no Brasil, tá? Pessoal pegando um instrumento italiano legítimo, caro e trocar verniz. Por quê? Porque o músico estava cansado. Gente, você acaba com o valor do instrumento. Você desvaloriza uma peça que você poderia vender mais caro, enfim. É meu, faço o que eu quiser. Eu acabei de falar. Beleza, não tem problema não, tá bom? Aqui é só uma instrução. O principal problema que eu poderia citar com o verniz é ele estar saindo. Mas é álcool. O pessoal fica, eu só compro se for verniz a óleo. Pessoal, vocês sabem que eu tenho até curso de verniz a óleo, gosto. Mas, gente, se estiver bem feito, tanto faz verniz a álcool, verniz a óleo. O importante é estar bem feito, não está saindo. O principal ponto que eu quero falar com vocês aqui é instrumento grudando. Isso aí é complicado, né? Você pega o instrumento, seja novo, seja antigo, não importa. Você pega e está grudando. Pode ser breu? Pode, vai pôr no fundo, na voluta, difícil, né? Tá grudando, quer dizer, o verniz está com problema. E aí você tem que pôr também no curso uma possível restauração desse verniz. Craquelamento, começa a quebrar o verniz. Mas tem muito instrumento que aconteceu isso, e é marca registrada, não pode tirar mais, porque é a originalidade do instrumento. Regiões sem verniz, pessoal. Nossa, pessoal, tem gente que fica desesperada porque no pezinho do cavalete saiu o verniz. Gente, para com isso, fica tranquilo. Pode fazer um restaurozinho numa borda que sai, numa faixa que sai. Beleza, faça o restauro, não tem problema, tá? Faz o restauro, tá tranquilo, pode fazer. Eu garanto, pode fazer, não tem problema. Só que deixar uma borda sem verniz porque do uso, isso é totalmente a originalidade do instrumento. Não mexa com isso. Cuidado, pessoal. Se você comprar um instrumento que está faltando um verniz em algumas partes, tá grudando, não vai fazer loucura. Leva pro luthier. Em geral, sem verniz numa região, tá craqueladinho, em geral, não é um motivo para não comprar um instrumento. Em geral. Caso muito grave, tá desplacando, aí, né, cuidado. Mas em geral, o verniz não é uma causa grave para você deixar de comprar um instrumento. Tá bom, pessoal? Enfim, acabou esse vídeo. Cansa, né? Bastante coisa para falar. Eu tô cansado falando aqui há quase uma hora, gravei esse vídeo sem parar aqui. Cansa. Correria, né? Tá passando carro e caminhão aqui, você deve estar ouvindo um maior barulho no vídeo, mas não tem jeito, é a hora que eu tive para gravar. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Fica um guia aqui bem completo, tudo que vocês têm que ver e analisar na hora da compra, tá? Ficou como o último item a originalidade. Aí, pessoal, tem que procurar um luthier de confiança. Faça pesquisas em sites como Atarizio, pesquise na internet sobre esse instrumento. Compare outro instrumento com o que você está vendo, se a etiqueta é igual. Tem gente que... Gente, isso aí sobre originalidade
é complicado no Brasil, porque a gente não tem tantos instrumentos antigos aqui para fazer comparações. Por mais que tenha livros, mas você ter outros modelos, outros instrumentos desse autor é muito melhor, com certeza, para fazer comparações da loteria. Mas uma coisa muito interessante tem gente, desculpa falar, tem gente que não quer instrumento, tem gente que quer papelzinho dentro, tem gente que quer comprar etiqueta. Eu já vi aqui no ateliê um músico que veio aqui, amou um instrumento, gostou demais e deixou de comprar ele porque não tinha etiqueta. Não tinha etiqueta porque esse autor depois foi descobrir que ele não fazia. Aí a pessoa gostou demais, mas não tem etiqueta, não quero comprar. Gente, aí a pessoa não está atrás do instrumento, a pessoa está no papel. E tem gente que põe muita importância, não é que não tenha, mas tem gente que põe muita importância numa etiqueta. Gente, etiqueta é um papel. Você acha que não dá para falsificar um papel, gente? O pessoal falsifica dinheiro, você acha que uma etiqueta do instrumento não vai falsificar? Então cuidado com as etiquetas que você vê por aí e fala, não, esse sim, porque esse tem etiqueta. Cuidado. Vai atrás do instrumento, estruturalmente esteja bem e dos outros fatores que a gente já falou nos outros vídeos, mas principalmente que você gosta. É importante a originalidade? É muito importante. É importante, pesquise. Mas o importante é você gostar do instrumento, tá bom? Vou ficando por aqui, vai aparecer agora aqui para vocês o próximo vídeo aqui para se inscrever e até mais.